A manchete do dia é polêmica e vai pegar fogo, hein? Atualmente, viver em Calgary é mais caro do que em qualquer outra cidade canadense. A gente vai comentar aqui a matéria, ler essa matéria aqui para vocês, que tá pegando fogo, tá, vai dar problema aqui, mas a gente precisa falar, precisa trazer isso daqui para vocês. Eu vou traduzir ela e a gente vai comentar também. Beleza? É uma matéria que saiu aqui no Urbanized, nesse jornal aqui, Urbanized. Beleza? Antes do vídeo, já dá um like pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e passa o vídeo pra frente. Beleza? Vambora. Uh, então aqui, ó, vamos lá, vamos pra matéria. Diz aqui, é mais caro morar em Calgary do que em Vancouver ou Toronto? Em uma palavra, sim. Aí aqui tá a matéria. Vamos lá, eu traduzi aqui e vou acompanhar junto com vocês, beleza? A última atualização do Market Basket Measure do Statistic Canada mostra que custa mais caro comprar produtos básicos e ter um padrão de vida moderado em Calgary do que em qualquer outra cidade canadense. As necessidades básicas em Calgary totalizaram 55.771 dólares em 2022. Em comparação, o total em Vancouver foi de 55.727 dólares. Em Toronto ficou em 55.262 dólares e o total de Edmonton foi 55.225. Assim, a média é muito parecida, né? Vamos ser justos aqui. É tudo muito parecido. Mas, pelo que dizem, apregoam tanto, não, Calgary é muito mais barato, a gente está vendo aqui que não é verdade, né? Ele é até um pouquinho mais, né? Não é nada absurdo, mas é um pouquinho mais. Aí a matéria ainda diz aqui, né? Viver nessas cidades grandes custa muito dinheiro, disse Lindsay Tetz, professora associada de economia da Universidade de Calgary e ex-membro do painel de especialistas em renda básica da Colômbia Britânica, ao Daily Hive Urbanized. O valor aumentou bastante aqui em Calgary. Sim, aumentou e devemos nos preocupar. Os números, no entanto, não contam a história completa da acessibilidade econômica. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos detalhar a métrica e o que ela realmente significa. A medida da cesta de mercado é a medida oficial de pobreza do Canadá, baseada no custo de uma cesta específica de bens e serviços que representam um padrão de vida modesto e básico, desenvolvido pelo Employment and Social Development Canada. Os limites representam Os limites representam os custos de qualidades e quantidades específicas de itens como alimentos, roupas, abrigo, transporte e outras necessidades para uma família de 2 adultos e 2 crianças. Qualquer pessoa que ganhe abaixo desses valores está vivendo em situação de baixa renda, disse Teds. Está vivendo na pobreza. Sabe-se que a moradia é mais cara em Vancouver e Toronto, mas Calgary e Edmonton tiveram um aumento significativo no aluguel e nos serviços públicos, o que causou um impacto de acessibilidade das duas cidades. Eu não falei, é importante a gente falar a data da matéria, tá? Essa matéria saiu em 13 de dezembro de 2023, tá? Vamos registrar aqui. Eu não gosto de datar muito, mas o Canadá Diário News a gente precisa datar, né? Alberta tem níveis alarmantes de insegurança alimentar, altos custos de eletricidade e seguro, e os aluguéis dispararam nos últimos anos, disse a mídia Shivnji, é difícil, da Vibrant Communities Calgary, do Calgary Hive Urbanized. Acho que a vantagem de Alberta está diminuindo e se precisarmos trazer pessoas para empregos de alta demanda, precisamos entender como preparamos pessoas de outras províncias e países para o sucesso. Calgary ficou em segundo lugar nacionalmente em 2021, com 51
e 861 dólares. Canadense, tá? Esses dólares. Não, não é dólar canadense. Dólar canadense mesmo. Sendo Vancouver a única outra grande cidade canadense que excedeu seu custo. 51.884. Isso daí em 2021, né? E mesmo que as pessoas ganhem mais em média em Calgary, em Alberta, do que em outras cidades, e do que a média nacional, CIVG disse que isso pode ser enganoso. Calgary. Cadê? Me perdi. Calgary continua sendo a segunda cidade mais desigual do Canadá, depois de Toronto, disse ela. Isso significa que a diferença entre os que têm renda mais alta e os que têm renda mais baixa é grande e está aumentando, disse ela. Tá muito interessante essa matéria, hein, pessoal? Cerca de 200 mil albertenses estão ganhando o salário mínimo. Em Calgary, o salário de subsistência é quase 9 dólares a mais alto do que o salário mínimo. Os salários mínimos são legislados pelo governo provincial e são estabelecidos de forma que nenhum empregador possa pagar abaixo do mínimo legal. O salário digno reflete o que as pessoas precisam ganhar para manter um padrão de vida modesto. Ele é determinado pelo cálculo das despesas médias, usando os custos locais, subtraindo os impostos e acionando as transferências governamentais para uma determinada família. O salário mínimo de Calgary atualmente é de 15 dólares por hora para a maioria dos funcionários e de 13 dólares por hora para pessoas com menos de 18 anos e não aumentou desde 2008. Um salário digno leva em consideração as necessidades básicas e também permite custos extras, como educação continuada, poupança para emergências e construção de ativos financeiros. A renda de um emprego que seja suficiente para cobrir o custo de vida é vital para reduzir a pobreza e construir uma cidade e uma economia resilientes, disse Shivji. No momento, em Calgary, cerca de 1 em cada 5 pessoas não tem condições de pagar pela moradia e cerca de 115 mil pessoas estão em risco extremo de ficar sem teto. Em última análise, precisamos que todos os níveis de governo se movam e movam rapidamente para aumentar e manter a oferta de moradias acessíveis. Vamos seguir aqui. Sua organização, disse ela, ficou satisfeita em ver o governo de Alberta e o governo federal introduzirem várias medidas de acessibilidade no ano passado para ajudar com o custo de vida e ver movimentos para indexar o apoio à renda, à inflação e programas como Benefício Odontológico Federal. Muito, muito emblemático, muito interessante. A gente está vendo que não é também assim. Continua sendo interessante, continua, mas não essa discrepância não é tão grande, né, entre as outras províncias. Agora, eu acho uma outra coisa interessante também. A matéria é essa, a notícia é essa. Agora eu vou ler, pessoal, os comentários de um pessoal, tanto pessoal de Calgary quanto de outras províncias do Canadá, mas de canadenses mesmo. Vamos ler esses comentários e aí a gente consegue ter uma base aí, né? Não se espelhem nesses comentários como a verdade absoluta. A matéria a gente confia na fonte da matéria, mas os comentários é só um extra aqui pra gente, beleza? Vamos lá, o comentário do John. A desvantagem de morar em Calgary é o custo. Não é o custo, desculpa, mas o simples fato de ser Calgary, ele coloca entre aspas. No entanto, devo dizer que o sistema médico deles é muito superior ao nosso em BC. Ele é de BC aqui, o John. O Mr. Wonderful, Sr. Wonderful aqui disse, eu não ficaria surpreso se o aumento dos preços das moradias em Calgary se devesse parcialmente à crise de preços. Deixa eu marcar aqui para vocês acompanharem. A crise de...
a crise de... Peraí, vamos lá, vamos de novo aqui. Eu não ficaria surpreso se o aumento dos preços das moradias em Calgary se devesse parcialmente à crise de preço das moradias em Vancouver, que causou uma migração líquida para o leste da Colômbia Britânica. No segundo lugar, o setor de petróleo e gás é um dos setores que realmente pagam uma renda decente. Portanto, você precisa priorizar ir para onde estão os empregos mais bem remunerados, em vez de encontrar um emprego de baixa remuneração com trajeto curto. Aí o Steve aqui comentou: a Colômbia Britânica tem uma migração líquida positiva de Alberta. Temos mais albertenses se mudando para cá, acho que para BC, né, ele está querendo dizer, do que perdemos indo para o outro lado. Isso foi mencionado no Global News há mais ou menos uma semana em relação a uma história sobre profissionais de saúde. Mr. Wonderful respondeu: interessante, deve ser um fenômeno recente. De acordo com as estatísticas da Colômbia Britânica, de julho de 2023, tivemos uma perda líquida de 3.518 pessoas entre as que saíram de BC para Alberta, 1.211, e as que migraram de Alberta para BC, 8.596. Nossa, bem interessante, né? O pessoal participa bem aqui. Nicholas Lay comenta: não é de surpreender. Acrescente a isso o fato de a cidade ser dependente de carros, e isso pode custar ainda mais com todos os custos associados à posse e manutenção de um carro. Inclusive, carro é mais caro lá, tá, pessoal? Isso é um comentário meu aqui. Porque ele corrói, né? Ele desgasta mais... Não o carro, né? A manutenção do carro. E o carro usado, ele perde valor muito mais rápido, porque ele desgasta mais em função da neve. Tá, isso foi passado pra gente, o pessoal lá de Calgary mesmo comentou com a gente, aqui num vídeo, foi inclusive num vídeo aqui do canal. Não é de surpreender que esse fato da cidade depender de carros, e isso pode custar ainda mais com todos os custos associados à posse e manutenção de um carro. Pelo menos em cidades mais caras, com menos transporte público, você tem mais chances de não precisar ter um carro, o que pode ajudar a compensar parcialmente os custos mais altos da moradia. Desculpa, mas você morar em Calgary e não ter carro, você vai pedir para sofrer, tá? Comenta aqui quem mora em Calgary, me fala se eu tô falando besteira aqui, porque assim, é muito mais complicado, né? No inverno é muito complicado. Aí o Joe comentou: isso é adicionar um insulto à injúria. Bom, mas assim, esse é o resumo da matéria, tá, pessoal? Eu achei que é uma matéria importante para trazer aqui. Se vocês querem, a gente volta nesse assunto. Mas eu acho importante a gente registrar que isso, né? Não é essa coisa. A imagem que o pessoal pinta de Calgary, não, é muito mais barato, é o paraíso, é o melhor lugar do mundo. A gente vê que não tem tanta diferença das outras províncias, tá? Eu não estou nem puxando brasa para British Columbia, que é onde a gente mora. Eu estou dizendo para as outras províncias mesmo, Toronto, enfim, não é muito diferente, né? E em alguns casos é maior ainda. Então, assim, por isso que eu sempre digo, na minha opinião pessoal, Canadá News aqui, Canadá Diário News, a gente comenta, mas eu vou dar também opinião pessoal também, acho que é importante. Comenta aí que vocês preferem que eu dê minha opinião ou a gente só deixa a notícia e pronto. Mas na minha opinião, pessoal, isso não é relevante. Eu acho que você deve levar em consideração muitos outros fatores antes de escolher a província que você vai mudar, né? Eu acho que você tem que se atentar a muitos outros fatores do que só custo de vida. A gente sempre está falando sobre esse assunto aqui no canal e sempre vai continuar falando. Então, comenta aí se vocês querem que a gente volte nisso, traga pessoal. A gente já entrevistou um monte de gente em Calgary, já também comparou, entrevistou um monte de gente em Montreal, em todos os lugares aqui a gente traz, né? Então, assim, comente se vocês querem que a gente volte no assunto, a gente volta. Beleza? É isso. Esse foi o Canadá Diário News. Tô gostando muito de trazer isso daqui para vocês aqui. Eu acho que aproxima bastante a gente aqui, notícias de última hora, coisas mais recentes. Então, eu acho que é importante a gente trazer também. Beleza? Lembra de dar o like aí, pessoal? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. E gostou? Aprendeu alguma coisa hoje, pessoal? Passa o vídeo para frente. Espalhe grupo de discussão, grupo de Canadá. Manda o vídeo para frente, beleza? Vamos fazer ter um alcance maior aí. A gente trazendo essa notícia dá um trabalho bem grande, a gente precisa traduzir. Inclusive, mais importante, uma coisa importante, para ajudar vocês, facilitar, como a notícia está em inglês, eu vou deixar a notícia
traduzida da forma que eu li, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, beleza? Então a notícia inteira está aqui traduzida também para facilitar a vida. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.